Bendito seja o nome do Senhor. Aqui estamos desfrutando das primeiras neves, não? Que estão nas montanhas, e logo, logo vamos estar aqui já cheio de neve aqui nessa área aqui que aqui estamos. Mas uma palavra de Deus, por tantas coisas que eu tenho ouvido e visto, eu quero dizer uma coisa muito importante. Jesus Cristo nos deu a liberdade. Verdadeiramente, o Senhor disse, se conhecer o Filho, verdadeiramente sereis livre. E Jesus nos deu a liberdade. Nos tirou, nos livrou da mão do inimigo, da escravidão espiritual. E neles, em Jesus, temos a liberdade. Somos livres. E a nossa liberdade começou realmente na morte de Jesus, quando ele cravou ali o fim da lei e o começo da graça. E tudo que está escrito no Novo Testamento, nas cartas, nas primeiras cartas, né, de Mateus, de João, de Marcos, não é, de Lucas, elas falam do tempo que estavam vivendo como discípulos de Jesus, que eles assistiram muitas coisas acontecerem, inclusive quando alguns deles viram quando o Espírito Santo veio como uma forma corpórea de uma pomba e pousou em Jesus e entrou nele, segundo várias tradições. E aí começou o ministério de Jesus, mas dentro da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Ninguém poderia cumprir a lei e partir para uma outra estágio, uma outra fase. E Jesus, ele nos deu essa bênção maravilhosa, ele que recebeu o Espírito. Ali alguns falaram que ele falou com o Pai, mas o Pai falou com ele e deu testemunho. Este é meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. E Jesus iniciou o seu ministério. Ele ensinou muitas coisas e ele cumpriu toda a lei. Toda a lei, porque não poderia passar para a graça se não cumprisse a lei. Os profetas falharam, os reis falharam, os sacerdotes falharam. Então Deus falou, nós temos que tomar uma providência. E Deus enviou Jesus aqui. Quando Jesus veio, ele nasceu praticamente numa estrebaria, como dizem as tradições, e ele, ali naquele lugar humilde, porque em Hebreus fala também acerca da divindade de Jesus, que quando ele veio para a terra, ele ele se despiu de toda a glória, tudo ficou no céu, ele nasceu como um ser humano. Mas a festividade que houve no nascimento dele num lugar pobre. Tudo estava cheio. Não havia lugar de hospedagem. Não que eles eram pobres. Não. Mas acontece que Jesus nasceu naquele lugar. Cresceu naquele lugar. E simplesmente no seu nascimento acontece algo que não havia acontecido em nenhuma parte da história. Os anjos, coral enorme, vieram e cantaram. E cantaram, glória a Deus nas alturas. E paz na terra ao homem de boa vontade, não, mas glorificava o nome do Senhor. E ali vieram os magos também, 2 anos depois, para trazer homenagens, fazer homenagens a ele. Nós vimos coisas maravilhosas acontecendo. Ele cumpriu toda a lei. Ele observou o tipo de ofertas que as pessoas traziam ao templo. A simplicidade e a humildade de uma viúva e a prepotência de um homem rico que dava o que sobrava. Se não sobrasse, não dava nada. Muitas coisas mudaram. E Jesus ensinou muita coisa pra gente. A simplicidade, a maneira de nós servirmos, entende? Ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Pedro disse, não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. E ele disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro disse, então me lava todos, Senhor. Ele disse, não, é só os pés.
Sabe onde você anda, Pedro? Você tem que saber onde anda, onde você coloca os teus pés. Coisa maravilhosa. Então ele cumpriu toda a lei. Certa vez veio a cobrança dos impostos e não tinha como pagar. Então ele disse ao seu discípulo, vai lá, pesca e traz os peixes aqui. E quando ele trouxe os peixes, tinha 2 moedas e um peixe. E ele disse, olha, dá a César o que é de César, compra a lei. E compra a organização humana que foi instituída pelos próprios hebreus, que elevaram a Saul como o rei de Israel. Samuel disse, mas Senhor, o Senhor me colocou aqui como rei. Ele disse, não, eles escolheram. E eles não estão te aceitando, eles não estão te aceitando. Então eles vão ter que pagar por isso. Manter império, exércitos, porque eu estava cuidando deles. Muitas coisas nós fazemos errado. Mas acontece que quando Jesus morreu, nasceu o tempo da graça. Quando ele morreu, o Novo Testamento entrou em ação porque o testador era Jesus. Para entrar o poder, a força do Novo Testamento, ele tinha que morrer. E quando ele morre, nasce o Novo Testamento. Não no começo, mas agora no final. E ele dá poderes também aos seus discípulos, dá poderes especiais, sinais, e ele disse, todos aqueles que crêem no meu nome vão expulsar demônios, vão pôr a mão sobre os enfermos, eles vão fazer as coisas acontecerem, e se tentarem matá-los, envenená-los, o veneno não vai fazer mal nenhum. Aí já é o Novo Testamento. Do Novo Testamento, ele disse aquilo que ele havia dito, se você conhecer o Filho, vocês vão ser livres. Então, já não havia mais a condição do Antigo Testamento, não havia mais a lei, não havia o sábado, da sexta para o sábado, que já formava o sábado, não aparecia, já iniciava o sábado às 6 horas da tarde da sexta-feira. E nós vemos hoje uma religião que cobra, que escraviza. Jesus nos liberta do pecado e os homens nos tornam escravos deles. Por isso nós estamos vendo hoje um festival de cobranças. Você vai na igreja, muitos bancos e cadeiras não tem mais, glória a Deus, Deus é fiel, é Pix para mandar. Não, Jesus não fez isso, ele disse, cada um contribua com alegria no seu coração. Paulo ensinou isso. E não isso que estão ensinando, escravizando, quando a gente vê certas coisas acontecerem, de ouvir um determinado homem, não chamam ele de pastor, e disse, olha, não esqueçam dos seus dízimos e ofertas, mas esse mês vocês têm que dar 2 vezes por causa do Natal. Por causa do 13º. O outro diz assim, manda Pix. O outro disse, olha, paga o teu dízimo em 10 vezes com o teu cartão de crédito. Isso não existe. Paulo, ele ensinou muito bem, dizendo, cada um contribua com alegria no seu coração e aprenda a semear. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, não colhe nada. Ou seja, quem semeia é beneficiado, porque vai receber a bênção de Deus. E também volta a falar, não vos façais escravo dos homens. Não façam. Isso não existe. E eu me lembro quando o meu pastor aqui, americano, pastor Tate, ele numa reunião ele disse, olha Luiz, e disse para todos os outros também, ele disse, a nossa igreja, ela proclama um evangelho sem efeito. Nós proclamamos que Deus é rico, é dono do ouro e da prata, e sabe o que acontece? Vendemos limonada, bolo, café, para suprir a necessidade da igreja, quando quem supre a necessidade da igreja é Deus. E cada um contribuindo com alegria, vai crescendo muito na sua vida. O que não pode é a pessoa dar o dinheiro como se estivesse fazendo mal para ele. Eu quero dizer para vocês, eu tenho, como disse Paulo, quando uma igreja, não me lembro agora o nome, trouxeram ofertas e diz assim, olha, eu estou vendo isso aqui maravilhoso. Vocês, antes de trazer as ofertas para a igreja, para Deus,
E antes de você trazer a sua contribuição, vocês se deram a Deus primeiro, vocês se entregaram. É uma vida maravilhosa no tempo da graça. Para dar algo para Deus, você tem que se dar também. E conversar com Ele a cada dia, de manhã, de tarde, de noite, estar ligado com Ele. Porque nessa montanha aqui, eu já desci chorando, glorificando a Deus, pela presença dEle na minha vida. E sabe o que aconteceu? Quando eu descia daqui, eu descia chorando. E descia, pegava o meu carro, descia para Las Vegas, chorando e glorificando a Deus. Por isso, é lindo. E uma vez eu desci, não dessa montanha, da outra montanha, bem alta. E quando eu desci, depois de glorificar a Deus, senti a presença de Deus, sabe o que aconteceu? Eu desci para o meu carro glorificando a Deus. Quando eu entro no meu carro, o Espírito Santo disse, volta. Aí eu voltei, sabe, eu desci, subi e curti Deus mais, Ele me curtiu também, porque o interesse de Deus é estar conosco, Ele nos ama e Ele curte muito mais a nossa presença do que nós curtimos a presença dEle. E vocês vão ver que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vossa vida. Oh, glorificado seja o teu nome. Deus tem nos dado vitória e nós vamos ter muita vitória. Bênçãos, nós vamos ver as coisas acontecer no Brasil. E aqueles imundos, como diz, juízes ímpios, vão ser retirados. E Deus vai manifestar, sabe por quê? Porque Ele é o Deus do Brasil. Ele é o Deus da Venezuela. E não é esses homens que vão ocupar o lugar sagrado. Eu glorifico a Deus, porque não tenho medo de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Milagres vão acontecer nas nossas vidas e nas vossas vidas, em nome de Jesus. Feliz Ano Novo. Amém.